Certa feita, Francisco chegou a Pádua, terra onde se radicou um dos grandes franciscanos, Antônio de Pádua, que também ficou consagrado com o nome de Antônio de Lisboa, por ter nascido na capital lusitana. Francisco de Assis, com alguns de seus discípulos, andava pela periferia de Pádua em uma tarde ensolarada, quando sentiu sede e saiu à procura de água no grande rio, que corria próximo. Destacou uma folha de árvore, virando-a em forma de copo, e sorveu a água com prazer, agradecendo em voz alta por aquele líquido sagrado da natureza. Um pescador que passava em local próximo ao que estavam os frades, fisgou um peixe grande e, como já tinha ouvido a fama dos frades franciscanos, ofereceu-o a Francisco, que o recebeu ainda com vida. Beijou-o, pediu desculpas ao pescador e o devolveu às águas, dizendo: Vai, meu filho, que os teus irmãos te esperam. Vai na paz de Cristo, que todos temos direito à vida. Não tenho fome, por que abusar da tua vida? Que Deus te acompanhe. Chore o carinho. Aqui. Bom. Aqui. Pai Francisco. Pai Francisco, assentando à margem do rio com seus discípulos, começou a contar histórias referentes aos profetas. Juntou-se a eles o pescador e daí a instantes via-se, à margem do rio, cardumes enormes e quase todos os peixes levantavam as cabeças para fora da água, como que ouvindo as histórias do Santo de Assis. E este, quando observou um milagre da gratidão, mostrou para seus companheiros o amor daqueles viventes das águas pelos homens. E ainda assim, disse ele, os peixes entregam suas vidas para que vivamos e somente deveremos aceitá-la quando a fome estiver em ponto de não podermos mais tolerar a falta de alimento. Eles também conhecem Jesus, são certificados da paternidade universal e nossos irmãos menores na escala da vida. E ali pregou o evangelho para os peixes, até sentir a claridade das estrelas. Francisco estava vendo o que muitos não conseguiam: espíritos das águas, andando sobre elas e festejando o acontecimento, cantando e dançando sobre o lençol cristalino, onde ondas de magnetismo, provindo das estrelas distantes, pareciam encontrar-se em policromia indescritível, coroando todos os seres pelo poder do amor. Francisco levantou-se com os discípulos, abençoando em despedida aos peixes, que pulavam como se quisesse acompanhar o protetor dos animais. Um espírito das águas, com porte de rainha, avançou em direção ao Santo de Assis. Beijou-lhe as vestes, deixando nelas um saldo de amor e gratidão, na qualidade de perfume, cujo aroma inebriante todos sentiram. Esse aroma impregnou-se às vestes de todos por semanas a fio, como lembrança de uma festa diferente, uma festa de amor em plena natureza. Francisco de Assis nunca permanecia em descanso prolongado. Onde quer que estivesse, aproveitava o tempo para algum serviço de Deus. Quando de uma de suas idas à Cidade Eterna, em uma de suas andanças pela grande metrópole, dirigiu-se a uma grande feira de frutos,
comestíveis e trabalhos manuais, muito em voga na época. Os mercadores, ao vê-lo, pois a sua fama de santo já tinha corrido o mundo, gritaram chamando: Pai Francisco, por favor, fala para nós alguma coisa que nos sirva para a vida. Fala sobre o que for melhor para nós, que vivemos toda a vida no comércio. Aproximando-se, Francisco abraçou a todos com carinho e amor. Passou os olhos nos feirantes que o circundavam satisfeitos e falou com ênfase e bondade. Meus filhos, no ato de comprar ou vender, não esqueçais o sorriso, pois ele é o prêmio da vida, para a vida de todos. E sorrindo, despediu-se dos feirantes, deixando a sua paz para a paz de todos. Francisco peregrinava com um punhado de discípulos por Spoleto, Teme, Riete e Áquila. Trazia no coração a necessidade de integração com a natureza, de ar não somente aos semelhantes, como asseverava o Evangelho. Também tinha fome de amar tudo que manifestasse a vida e palpitasse a presença de Deus. Eram de grande valia para ele as oportunidades de expandir o seu amor por alguma coisa ou por algum vivente, fosse qual fosse a sua natureza. Sabia combinar a sua condição com aquela dos que com ele participavam, na linha do progresso espiritual. Tinha razões para isso, por encontrar na vida do Divino Mestre quadros que o levavam ao amor mais puro e universal. Tinha na feição de Maria, mãe de Jesus, a segurança do seu coração e a disciplina dos seus mais arrojados sentimentos. Orava sempre à Mãe Divina, pedindo a ela as bênçãos para os seus caminhos, tendo-a como sua própria mãe, reconhecendo sua mãe carnal como irmã em caminho. Nunca se esquecia de Jarla e Folie nas suas orações, e sempre que voltava a Assis, procurava o seu antigo lar para manifestar seu carinho à família. Mesmo sabendo que seu pai o havia deserdado dos sentimentos de paternidade, amava-o com todo o coração. Tinha tempo, e era o seu maior prazer, visitar os servos do senhor Pedro Bernardoni e consolá-los com seu verbo inflamado, fazendo-os conhecer Jesus. Me perdi. Aqui. Eu que me perdi. Eu subi mais um pouquinho, Neuza. Aí, para, ela tá para baixo. Ok, pronto. Aqui. Isso. Mesmo Só sabendo... aproveitar um pouquinho que parou, então, né? Para a gente lembrar que Francisco era João, né? E na ilha de Pátima, ele orava junto com os peixes e os pássaros, né? E o carinho, mesmo porque o pai, né, ainda, né? Meu pai, depois o Bernardone, o pai de Francisco, a mãe sempre orando para Francisco e apoiando a caminhada de Francisco, né? E sempre conversando com o Bernardone, o pai, que aos pouquinhos vai amansando. Aí eu lembro outra vez do papel da mãe. Eu penso assim, eu acho que como o coração maternal ele é fantástico e extraordinário, ela já sentia
a mãe de Francisco, essa vocação dele, né? E sempre apoiou e protegeu Francisco do pai, né? Que era durão. E o pai também tem um papel, né? Por mais que a gente olhe assim, nossa, incompreensível e tudo, mas tem uma missão ali, né? Ele tinha não foi à toa. Olha o resgate também desse pai, né? Bernardone, né? Eu acho interessante essa coisa de pensar que a gente pode viver em harmonia com tudo, né? Com os peixes, com as árvores, com tudo. Eu pensando aqui assim, porque está na fase da formiga cortadeira, né? Da saúva pegou aqui as árvores e tudo, né? E dizem que tem flor e aquela coisa toda. E dizem que não é ideal, eles estão aí vendo agora, de não colocar veneno e tudo, que o papel das saúvas é muito importante, e tem uma porção de coisa. E aí eu fico olhando assim, gente, se eu conseguisse conversar com elas, para elas não virem aqui, aí me lembrando disso, do Francisco, né, de que tudo tem um porquê, e todos são filhos né, do pai, todos têm como é que é? A marca, não? Como é que ele falou? A função. Não, aí ele fala que o peixe, todos têm a chancela, não sei, ele tem, né, do criador, né, e disso tudo a gente aprender que a gente pode, sim, viver em harmonia com todos. Agora, como, né, é claro, evoluir, né, mas, assim, é muito interessante. O Diva, tem uma história do Chico que você está fazendo lembrar. O Chico tem uma memória melhor, talvez ele saiba contar melhor a história. Que as formigas atacaram lá, que ele tinha uma horta, né, que ele fazia, uma horta comunitária, e o Chico Xavier, né, era contra veneno. E as formigas atacaram, mas que atacaram mesmo. Aí falou procurar o Chico, né, que ia ter que pôr veneno. Ele falou assim, não precisa, eu vou rezar. Né, e diminuiu, né, as formigas diminuíram. É porque a gente não para conversar com a mãe natureza, sabe? E elas respeitam, elas ajudam, faz a experiência. Tem uma de formiga também, do Cristo, que ele estavam fazer um poço no lugar lá que tinha um ninho de formigas, e aí ele fez um caminho para elas se desviarem. E aí no dia seguinte, muitas tinham se desviado, outras não. E aí ele fala, eu dei, né, o caminho, as que seguiram foram salvas, mas as que não escutaram, né? E esse é o exemplo para nós, né? Todo dia está sendo mostrado o caminho, né? Mas às vezes a gente não segue e vem a água aí e nos leva. É interessante também essa coisa da natureza. Não sei, eu não assisti o filme ainda, mas vocês já viram falar desse filme que está falando do desenho animado, que está falando sobre os elementos? Não, água, fogo. Não. Sim, eu vi, mas eu não consegui ver ainda. Eu também. Não, eu também não consegui, não. Minha filha assistiu e tal, mas a gente também não chegou a conversar. Mas tem uma parte lá, né, que acho que o fogo se apaixona pela água, alguma coisa nesse sentido. Só que um apaga o outro, alguma coisa assim. Eu não assisti ainda, não, mas eu fiquei imaginando nisso, né, que também isso da natureza, né, de cada um tem o seu papel e cada um viver isso com amor e aceitar o seu papel, né, e aceitar a sua posição, aceitar tudo. É tão interessante isso, né? Porque o peixe, ele aceita que ele vai ser alimento do homem, mas o homem deveria alimentar-se na medida da sua fome, não acima, né? Mas cada um aceitando o seu papel. Achei. Eu ainda não assisti o filme, não, mas me veio isso agora. É muito interessante essa coisa do papel, né?
essa semana apareceu aqui em casa um carrapato, né? E aí a gente imediatamente procurou, já tinha dado remédio para o cachorro e tal, e aí procurou um veneno, porque, não sei, então, apareceu lá esses carrapatos, a gente queria matar, e eu comecei a fazer uma prece, pedindo para a egrégora do Francisco, para que ajudasse, porque eu não tinha essa capacidade de não usar o tal veneno, né? E aí, aí eu cheguei em casa, aí a menina que faz faxina aqui me mostrou que do lado de fora do vidro da varanda tinha uns bichinhos que ela disse, será que são os carrapatos, não sei o que lá. Aí eu fui olhar e era. E eu imediatamente peguei um papel com álcool e não sei o que para matar os bichos todos. E aí depois me veio na cabeça assim, meu Deus, você rezou pedindo a ajuda de Francisco, os bichos talvez estivessem indo embora e você foi e matou tudo de uma vez. Como a gente ainda não tem essa capacidade, eu pelo menos, né, não tenho essa capacidade ainda de ser mais elevado, né? E fiquei depois, eu fui conversar com o Dias, meu Deus, é o que a gente, estou fazendo uma chacina aqui. Mas é verdade, a gente, às vezes é até mais prático do que conversar, gente, porque conversar dá trabalho também, aí às vezes não, o veneno acaba logo de uma vez e pronto, mas não, é interessante isso, né, a gente, nossa, ainda é difícil. A gente tem que quebrar paradigmas. Diga, Silvio. Eu acho que tão importante quanto tudo isso que vocês estão falando é perceber quando ele fala que a humanidade tem uma tendência a se preocupar muito com os humanos, né? O ser humano precisa de mais atenção, de mais cuidado. Esquece um pouco os animais, nem vai se falar então do reino vegetal, né? Que pouquíssima gente dá qualquer tipo de importância, né? Menos ainda para os minerais e por aí vai. E ele fala um pouco acima, uma coisa que a gente às vezes toca aqui no nosso encontro. Não é os seres vivos que são criação divina, tudo. Então ele fala que amar tudo que se manifeste a vida, palpitasse a presença de Deus. Por acaso a Neuza subiu um pouquinho, parou exatamente onde ele fala isso. Então é aquela coisa, é tudo e todos. E a gente às vezes repete isso aqui, não é as manifestações divinas, né? Não são os seres vivos, é absolutamente tudo que existe. Do inerte ao que se movimenta, do que para a gente aparentemente tem vida, aquilo que para a gente parece um simples pedaço de pedra, areia. Então tudo, e Francisco sempre defendeu isso, sempre deixou isso muito claro. Absolutamente tudo no universo foi criado com o mesmo amor e precisa de cada um de nós ser tratado com o mesmo respeito e o mesmo amor. Ele não faz distinção se é um seixo no chão, se é um pássaro lindo, se é uma pessoa maravilhosa. Para ele é absolutamente tudo a mesma coisa, criações divinas. Então, acho que a humanidade, acho que o caminho que a Diva estava falando, é difícil, o caminho é evolução, mas é difícil. É difícil porque a gente primeiro tem que aceitar que não são só os seres que a gente pensa que são vivos, que são criações divinas. Absolutamente tudo que existe no universo é criação divina. E eles têm que ser tratados com o mesmo amor, com a mesma atenção, com a mesma simplicidade, com a mesma fraternidade. E Francisco faz isso naturalmente. José, tem uma história de formiga aí para você contar? Que a Andréia falou para o José contar a história dessa. A casa da nossa irmã está sendo invadida por formiga de roça, como a gente chama aqui. Aí José sempre fica falando assim, tem que conversar, sendo que é muita formiga, e essa conversa ainda não rolou. Aí eu não sei o que é que ele tem a dizer. Não sei se ele está ouvindo aí, está quietinho. Eu estou ouvindo,
É porque eu tentei, né, explicar para ela, né, baseado em tudo que a gente tem conversado, né, e no final pedi um feedback, depois de algum tempo, ela disse que ela respondeu mais ou menos assim, né, eu ainda não estou nesse nível de evolução de conversar com as formigas. Ele disse, então é o tempo, né, porque realmente usar veneno é usar veneno contra a gente, né, o veneno volta para a gente sempre. Mas eu queria pegar uma palavra de Silvio que me tocou muito, e eu acho que ele conhece essas coisas que acontecem, por exemplo, né, em outros países, né, andinos. E a gente tem exemplos aqui, né, desses povos indígenas, né, que falam com as senhoras, né, de muitas aldeias aqui, o povo Krenak, por exemplo, que conversam com as pedras, né, conversam longas e longas horas, né, vai cumprimentar as pedras todos os dias, né, e uma fala que é a avó dela, e os outros falam, hoje a montanha está dizendo para a gente ir adiante, hoje a montanha está informando para a gente, fica todo mundo quieto em casa, hoje a montanha está dizendo que a gente pode caçar. Então, a leitura desses povos, né, da natureza realmente coloca a gente em pé de igualdade, ou, na verdade, nossa posição de reverência a todos esses minerais, esses vegetais, né, todos esses animais. E a gente tem uma dificuldade enorme, né, de honrar, né, quando você tira uma pedrinha do chão, ela poderia estar ali há 5.000 anos, né, vou levar para colecionar, imagina, essa pedra ficou ali naquele cantinho, milhares de anos, e eu acho que a gente, até pegar uma pedrinha e levar para casa, né, meus filhos têm esse hábito, né, de colecionar pedras, né, com as trilhas nas matas, nos lugares. E aí hoje eu mostro as pedras para ele, né? Eu disse, moço, olha, lembra dessas pedras que tu pegou? Olha a responsabilidade, porque tu não coloca um altar com elas também, junto com as tuas imagens, né? Porque elas são tão importantes quanto, né? E tem uma memória afetiva, né? Então, vamos confiar, né? De que é possível conversar com as formigas e de que elas obedecem, obedecem não, que elas atendem a gente, desde que a gente converse realmente com humildade, com verdade, né? Assim como foi Rômulo, né? Falando daquela também história muito bonita, né? Daquele pássaro no quintal dele, né? Isso aí é real, é muito real. Quando, por exemplo, que a pessoa fala, eu ainda não estou nesse nível, mas é porque ela não tem lembrança, porque se a pessoa faz uma prece, e todo mundo faz prece, e confia que vai acontecer, esse já é o campo de atuação. Quando a gente fala de campo morfogenético, né, dentro das constelações, fala, nossa, mas o que é isso? Gente, é isso, é você se colocar ali para ouvir, né, procura só fechar os olhos, fala para ela, e olha para essas formigas, assim, só fecha os olhos, e sente o que elas vão te dizer, né, como eu fiz aqui com a árvore que tinha aqui, né, eu falei, olha, a gente está mudando para cá, e ela estava toda já com uma doença, né, e já os galhos secos, e eu falei, vou precisar tirar e tudo, pedindo permissão. Aí eu fechei os olhos e eu ouvi, eu comecei a chorar e saí de pé. E ela falou, eu sempre estive aqui. E assim acontece com as aranhas, que às vezes as pessoas chegam e falam, tem muita aranha. Eu falei, elas já estavam aqui, eu cheguei depois delas. Aqui é delas, não é meu. Então é sempre uma... E hoje elas respeitam, elas estão sempre lá fora, elas nunca mais entraram aqui, assim, tem todo um... né? Eu acho que falar eu não estou nesse nível é porque ainda simplesmente não experimentou, porque a gente está nesse nível, todo mundo está nesse nível, né? Todo mundo faz prece. E mais ainda, né? Na verdade, formiga salvando o quintal é um ótimo sinal, né? É um sinal de que está tendo uma mudança muito grande, né, na terra, estão revirando, né? Estão trabalhando, estão cuidando daquela terra para a gente. Então, assim, ela vai lá, faz o trabalho de tirar aquela terra lá de baixo e jogar cá para cima. Que trabalho magnífico, né?
Depois, para os que gostam dessas temáticas ligadas a formigas, eu vou colocar no grupo uma matéria sobre os murundus da Chapada Diamantina. São formigueiros gigantes e milenares. E é um fenômeno muito raro que tem aqui no Brasil e que ainda faltam muitos estudos, né? Eles ocorrem na Chapada Diamantina e vai até o norte de Minas Gerais, mas segundo esse senhor, que é o pesquisador que há mais de 20 anos pesquisa esses formigueiros enormes, né, de 3 metros de altura, 5 metros, segundo ele, os cálculos que ele desenvolveu, ele mostrava que depois do homem foi o bicho que mais revirou a Terra no planeta. E está aqui. Que interessante. Tem muito significado, muita história interessante. Eu vou mandar para vocês, quem tiver curiosidade, e tem outros aspectos também que, obviamente, o artigo vai naquela parte mais científica, mas tem outras coisas, né, que vão bem além dessa ciência artesiana, né? Ótimo, vamos aguardar. Rapidinho vamos... aqui, que já está na hora. Pegando 2 ganchos do José. O primeiro é o da formiga. Que a formiga, ela tem sempre teve, eu sempre ouvi falar isso, significado no mundo urbano, que quando tem muita formiga no lugar é sinal de mudança. Mas o ser humano nunca entendeu essa mudança. Ele sempre levou esse dito popular, digamos assim, para mudança de casa. Nunca compreendeu, como o José está falando, que a mudança é muito mais profunda, que é um revirar, de fato, a terra para o que está escondido surgir. Então, isso é um ponto. E o segundo, quando ele falou dos indígenas que perguntam, leem a natureza, perguntam a montanha, é uma coisa, é outra falha, digamos assim, né, entre aspas, da humanidade, que ela não se lembra que todo esse universo, né, todo esse planeta, né, então cada pedra, cada gota de água, tudo foi formado primeiro, antes de qualquer espírito começar a encarnar aqui. Então, esse início da vida espiritual, né, que se a gente for pesquisar, há uma linhagem que defende, né, que nós viemos do início mesmo, já fomos pedra, planta, animais, e agora no reino humanoide, e daqui para frente a gente não tem a menor ideia do que a gente vai ser. Então toda essa terra, todo esse planeta foi primeiro montado. Então essas estruturas são muito mais do que milenares, estão aí para nos ensinar alguma coisa, não estão aqui apenas para servir aos propósitos da humanidade. É para a gente aprender com elas. Então o planeta tem uma importância muito gigantesca, além do que se imagina.